Bom, capítulo 4, verso 8 de Gênesis, diz assim a palavra de Deus. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então Caim disse ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da parte do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, a Enoque. Interessante essa palavra, porque aqui está registrado os primeiros momentos e as primeiras pessoas das quais sobrevieram depois a humanidade, nós no caso. E aqui a Bíblia registra o primeiro assassinato. Por que se deu o primeiro assassinato? Nós vemos que o primeiro assassinato se deu por motivo da maldade no coração de Caim, mas antes podemos ver na Bíblia outra situação que talvez possa ter levado a isso. A palavra de Deus nos diz que, lá no capítulo 4, que Caim e Abel, eles ofereceram um sacrifício, ou seja, uma oferta a Deus. Nós sabemos que Caim ele era lavrador, ele era agricultor, e Abel pastor de ovelhas. E em determinado momento, a Bíblia diz que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel vai ali também e tira do seu rebanho uma oferta para Deus. E quando Deus vê aquela oferta, aquilo que foi trazido e ofertado ao Senhor, a palavra diz, lá no verso 4, que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, ou seja, Deus prestou atenção e se agradou da oferta de Abel, mas para a oferta de Caim, Deus não fez caso. Deus não se agradou da oferta de Caim. E a palavra diz que o semblante de Caim caiu fortemente naquela hora. Dá a entender que Caim ficou arrasado, irritado, que Caim não gostou de Deus ter se agradado do seu irmão, da oferta do seu irmão, e não ter se agradado da oferta dele. Então, aqui nós vemos nesta palavra o primeiro ato de culto depois da queda. Foi o primeiro ato de culto. O culto é o quê? É oferecer algo para Deus. Hoje o nosso culto, eu sempre ensino na igreja que nós devemos oferecer o nosso melhor para Deus. E o nosso melhor para Deus vem em forma de uma oração sincera. O nosso melhor para Deus vem em forma do arrependimento, do reconhecimento do pecado, em se falando de culto. O nosso melhor para Deus vem com um louvor que saia do fundo do nosso coração, que seja verdadeiro o nosso louvor e não apenas aquilo de boca para fora. O nosso culto a Deus
é quando nós, não por obrigação nem imposição da igreja, mas de coração, a gente tira um pouco do nosso dinheiro e chega ali, deposita na igreja, dizendo assim, aqui é para abençoar a obra de Deus. Não porque o pastor pediu, não porque a igreja obriga, não. O nosso culto a Deus tem que ser algo de verdadeira doação, espontânea, voluntária e de bom grado. Então, estava ali observando esta passagem, o primeiro culto a Deus, e eles vieram oferecer algo a Deus. Quando aqueles dois irmãos oferecem algo a Deus, Deus usa dos requisitos que ele aprova, e ali então, ele olhando para a oferta de Abel, ele disse, não, essa oferta aqui não é uma oferta legal, não é uma oferta boa, e Deus não fez caso da oferta de Abel, não, perdão, de Caim. Da de Abel Deus se agradou. Então a palavra diz que quando Deus observa que Caim descai o seu semblante, que fica com raiva, chateado, olha como Deus é maravilhoso. Lá no verso 7 do capítulo 4, Deus vai conversar com Caim, Deus vai ter um diálogo com Caim. E ele diz assim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Olha o que Deus estava dizendo para Caim. Olha, Caim, Deus estava dizendo mais ou menos assim, olha, Caim, tu não trouxe tua oferta de forma legal, tu não fizesses bem, o teu culto não foi bom. Se por acaso tu tivesse feito bem, se por acaso tu tivesse feito uma oferta correta, entregado de bom grado, de bom coração, porventura, eu não aceitaria? Deus estava dizendo assim, lógico que eu aceitaria. Então, naquele momento, Deus não aceita a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não foi uma boa oferta. Não era pela questão de ser lavoura, de ser fruto. Não sabemos ao certo, mas de certa forma Deus não se agradou da forma como Caim, ele ofertou a Deus. E ali a palavra de Deus nos fala que Deus continua conversando e dizendo assim, tu não serás aceito se porventura não fizeres bem, se fizeres bem tu serás aceito, Caim. É como se Deus dissesse assim, não precisa você ficar chateado. Quando você fizer bem, eu vou aprovar. Nem sempre Deus vai aprovar o nosso culto, nem a nossa oferta. Deus só vai aprovar quando verdadeiramente fizermos um culto aceitável, da forma como Deus quer e Deus se agrada. E a oferta de Caim não foi uma oferta que agradou a Deus. Deus não se agradou, Deus não achou legal. E Caim cai o semblante, fica triste, eu acredito que irado, com raiva, com inveja do seu irmão que foi aceito. E ali Deus dá outra orientação e Deus, sendo onisciente, sabendo já do mal que se passava nos pensamentos de Caim, Deus diz assim, olha, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha o que Deus estava dizendo, olha, Caim, tu está irado, o desejo de fazer algo ruim está no teu coração, está na tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Deus deu uma advertência a Caim, dizendo, Caim, cuidado, vigia, porque o pecado, o mal está à tua porta. Deus estava vendo ali já a intenção do coração de Caim. Deus já estava vendo a ira do coração de Caim e avisa Caim, olha Caim, era quase como se Deus falasse abertamente, olha Caim, teu coração está cheio de ira e por causa disso sobrevirá sobre ti um grande mal, mas cabe a ti dominar esse mal que está dentro de ti ou que está à tua porta. Então, irmãos,
nós vemos que o requisito básico para que um culto de alguém seja aceito para Deus é mostrar pureza de coração, é mostrar adoração acima de tudo, é fazer Deus grande, não é? É fugir apenas dos rituais, porque tem pessoas que estão adorando a Deus só por ritual, tem gente que está falando a mesma coisa para Deus de quando era criança, repetindo as mesmas palavras. Ele está seguindo o ritual, mas será se nesse ritual tem adoração? Tem gente que está entregando sua oferta lá no gasofilástico da igreja todo mês, mas será se está entregando de bom grado, de bom coração? Tem gente que está caminhando para a igreja todo dia, mas será se está tendo desejo realmente de cultuar? Porque Deus não vai aceitar. O cantor Roberto Carlos, ele canta uma música e ele diz assim: não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Caim, ele estava inserido nessa letra desse cantor. Caim estava fazendo o seu papel, entregando sua oferta, mas estava fazendo tudo errado. Seu coração estava distante de Deus. Estava fazendo aquilo apenas como ritual e achando que Deus ia aceitar. Deus não aceita um culto que não seja legítimo, que não seja verdadeiro. A segunda coisa que a gente vê nesta passagem bíblica está lá no capítulo 4, verso 8, que diz: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou contra Caim, contra o seu irmão Abel, e o matou. A gente vê aqui, sabe o quê? As formas usadas pelos maus para destruir os bons. Você sabia que muitas vezes você é uma pessoa boa e você pensa que todo mundo é bom? Mas existem muitas pessoas más nesse mundo, infelizmente. Existem pessoas más. Caim, nós vemos aqui nessa situação duas situações. A aproximação amigável, em primeiro lugar. Olha só como a pessoa má age. Em primeiro lugar, ele se aproximou amigavelmente, convidou o seu irmão para ir para o campo. Vamos lá no campo, olha que coisa boa. Olha que coisa legal alguém chegar para você e dizer assim: vamos lá na roça, vamos lá ver a plantação, vamos lá ver os pés de melancia, vamos lá ver os pés de umbus. Aqui na nossa região tem muito umbu, né? Vamos lá ver os pés de manga, vamos lá ver a lavoura. A pessoa diz: opa, vamos espairecer a cabeça, andar um pouquinho, respirar um ar puro. Então ele aproximou amigavelmente. E tem muitas pessoas que estão tendo as suas vidas destruídas porque pessoas más estão se aproximando de forma, entre aspas, amigavelmente e fazendo convites amigáveis, aparentemente inofensíveis, mas cheios de maldade. Cuidado. Cuidado com que as pessoas... Cuidado com os convites que você tem recebido. Cuidado com a confiança que você dá a muitas pessoas. Cuidado com os conselhos que as pessoas que não têm temor a Deus te dão. Quantas pessoas têm perdido a vida porque alguém diz assim: vamos lá, não tem perigo não. Não, cheira aqui só uma carreirinha de cocaína. Não, fuma só um cigarrinho de maconha. Não, vamos tomar aqui só um golezinho de cerveja. E muitas vezes essa boa e amigável forma de aproximação, no final da história, leva à ruína. Não é? Cuidado com os conselhos, com aquelas pessoas que você não sabe do coração, só vê o exterior, mas ela está cheia de maldade. Se aproxima de você, te faz convites que parecem ser bons, agradáveis. Vamos lá, na balada, lá vai ser muito legal. E de repente a pessoa sai, ela sabe como ela sai, mas ela não sabe como ela volta. Quantos têm chegado num caixão? Você liga os noticiários e vê chacina na porta de uma boate e tal, e aí
uma confusão que teve ali, pessoas boas que estavam ali, que não tinha nada a ver, uma bala perdida, ou alguém maldoso, que alguém pisou no pé simplesmente, e a pessoa foi lá e disse, você pisou no meu pé e atira, e pessoas têm morrido por coisas tão banais. E muitas vezes levada por conselhos aparentemente agradáveis. Caim fez isso com Abel. Vamos no campo, não é? Aparentemente muito bom passear, ir lá no campo, ir lá na lavoura e tal. Então, as formas usadas pelos maus para destruir os bons. Aproximação amigável. Eu estava vendo essa semana um noticiário, eu não gosto muito de noticiário de algumas redes de TV que só contam miséria, mas aqui e acolá a gente acaba vendo. E aí eu estava vendo uma reportagem de um homem que matou uma moça, colocou numa mala e levou até o lixo da sua rua. Aquela moça recebeu um convite via rede social, aquele rapaz falava coisas maravilhosas, seduziu aquela moça, conquistou o coração daquela moça. E ela nunca tinha encontrado ele. No primeiro encontro ele o matou, ele era um psicopata. Não era um homem bom, ele era um homem mau. Infelizmente, há pessoas más nesse mundo. Cuidado. Então nós vemos que a forma usada pelos maus para destruir os bons. O primeiro, a aproximação amigável. A segunda, a violência aberta. Quando chega ali no campo, Caim não hesita em matar o seu irmão de forma violenta, como também eu contei essa história aqui agora. Então, nós temos também uma violência aberta hoje, onde os filhos de Deus são perseguidos e odiados pelo simples fato de agradar a Deus no seu dia a dia. Nós estamos vivendo tempos, o Brasil é um pouco, não é tanto, mas em outros países, onde os cristãos não podem se declararem cristãos porque eles são perseguidos e mortos. É uma violência aberta. Ah, você é cristão? É. Não, aqui na nossa comunidade nós não lhe aceitamos. Ah, você é cristão? É. Não, eu não gosto de cristão. Crente é tudo isso, crente é tudo aquilo, pastor é isso, pastor é aquilo. E tem gente que de forma aberta exacerba a sua violência, muitas vezes de forma verbal, psicológica, nas redes sociais e em alguns países de forma física. Então, nós vemos que os dias de Caim e Abel são bem atuais para os dias de hoje. E em terceiro lugar, a gente vê, sabe o que, irmãos? Algo que eu quero chamar muito a sua atenção para a gente encerrar essa palavra. Eu quero ser breve. A gente vê a divisão da humanidade em pessoas que pertencem a duas pátrias distintas. A humanidade ela é dividida entre pessoas que pertencem a duas pátrias distintas. A gente vê o relato bíblico aqui no livro de Gênesis 4:17, dizendo o seguinte: Caim teve relações com sua mulher. Aqui é um outro assunto para outro dia. Quem foi a mulher de Caim? Eu quero trazer essa passagem aqui para os irmãos. Talvez na próxima live. É um negócio que, deixa a gente assim, sem resposta e há muitas respostas e muitas controvérsias. Eu quero trazer essa palavra aqui para os irmãos. Quem foi a esposa de Caim? Já que só tinha Caim e Abel, Caim matou Abel, fugiu e casou. Quem foi a esposa de Caim? Mas vai ficar para um outro assunto. O que a gente vai ver aqui é que ele casa, e assim que ele casa, ele constrói uma cidade. E a cidade a qual ele construiu, ele deu o nome do filho da sua esposa, do seu primeiro filho, que se chamou Enoque. Está aqui, livro de Gênesis, capítulo 4, verso 17. Você pode ler, que diz assim: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Com isso tornou-se aquela cidade o símbolo daqueles que pertencem a esse mundo, que tem aqui o seu tesouro e o seu coração. Tem pessoas que estão com seu coração fincados nesse mundo. Tem pessoas que acham que vão viver a vida inteira nesse mundo, que vão vencer. Tem pessoas que acham que vão
conquistar esse mundo. Porque o coração dessas pessoas estão arraigadas, enraizadas neste mundo. Caim era um homem mau e sem esperança. Ele andava errante sobre a terra, então ele disse assim, não, vou construir a minha cidade. E construiu uma cidade, deu nome àquela cidade Enoque, o seu primeiro filho. Então, aquela cidade tornou o símbolo das pessoas terrenas, que têm o coração na terra, nas coisas deste mundo, no aqui e no agora, na conquista temporal. Caim, a cidade Enoque, a cidade de Caim, simbolizava isso. Por outro lado, nós vemos que Abel, ele também funda uma cidade. Eu não posso dizer assim que ele fundou uma cidade, mas eu poderia dizer que Abel foi o primeiro personagem bíblico que partiu para o reino celestial. Você já pensou nisso? Foi o primeiro que morreu. Foi o primeiro que chegou no céu. Foi o primeiro que chegou na cidade celestial. Foi a primeira alma humana a ir para o céu. Então Abel simboliza os moradores da cidade celestial. Caim simboliza os moradores desse mundo. Aqueles que não têm apego a Deus e querem permanecer nessa terra. O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos, ele disse que tinha essa cidadania. Ele diz assim no livro de Filipenses 3:2, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só a consciência do apóstolo Paulo. Ele dizendo assim, a minha cidadania, a nossa cidadania, a cidadania daqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, está nos céus. No livro de Hebreus, o autor, que não sabemos ao certo quem é, talvez tenha sido Paulo, diz também que os grandes homens da fé esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, verso 6. A palavra de Deus nos fala que assim como Caim e Abel inauguraram cidades distintas, uma terrena, fundada sobre a violência, o orgulho, a ira, a vaidade, que no caso foi Caim, e ela está destinada à destruição, porque essa terra ela está destinada à destruição. Por outro lado, a Bíblia fala de uma cidade fundada na fé e no temor de Deus, uma cidade inabalável e permanente, eterna. Então, meus irmãos, a humanidade, queira você ou não, ela está dividida entre uma e outra. Cada um de nós é cidadão de uma delas. Você sabe de qual cidade você pertence? Você precisa colocar isso na sua mente e perguntar para si mesmo. Eu pertenço onde realmente? Porque nós temos cidadania, ou celeste ou terrena. Se eu não pertenço a Deus, a minha cidadania é terrena. Ela vai ser destruída um dia, essa terra, e a minha cidadania será passageira. Mas se eu me filiar a Cristo, a Deus, por meio de Jesus Cristo, eu passo a ter uma nova identidade, a identidade de cristão, a identidade de Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que quando nós nos filiamos a Deus, tornamos-nos co-herdeiros de Deus
como Cristo é o herdeiro principal. E você precisa entender que há uma pátria celeste, que há cidadãos celestiais já morando nessa cidade, já nesse lugar preparado por Deus. Pessoas que partiram com Deus, pessoas que estão aguardando a volta de Cristo, que subirão, Cristo os arrebatará para morar nessa cidade que Ele está preparando. Então, meus irmãos, nós precisamos ser como Abel, que era como uma criança. A Bíblia diz assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Abel foi simples, a ponto de sofrer aquele assassinato, confiar no seu irmão. Mas Deus também nos manda ser prudentes como as serpentes. Uma serpente, se ela souber que tem um homem por ali, que pode matar ela, uma mulher e tal, ela se desvia daquele caminho e não passa por ali não. Nós precisamos ter prudência nesse tempo, principalmente agora que estamos vivendo essa pandemia. Os sinais dos fins dos tempos estão aí. Jesus Cristo, Ele está às portas. Ele está batendo, Ele está dizendo: olha, se aproxima o fim, tome uma decisão, porque nós em breve partiremos para a eternidade. E na eternidade nós queremos morar na cidade celestial. Aqueles que já aceitaram Jesus já têm essa identidade. Então, para concluir, nós podemos ver que essa história, que é a história desses dois irmãos, nos fala ainda hoje, por meio desses desafios. Que desafios? O desafio de adorar a Deus com pureza e fé, que a nossa adoração a Deus seja como a adoração de Abel, com pureza, de verdade e com fé. Nós temos o desafio de ter cautela com aqueles que vivem no pecado, que não temem a Deus. Temos que ter cuidado com essas pessoas. Infelizmente há pessoas más nesse mundo. E nós temos que buscar cidadania celestial pela fé. Mude a sua identidade. Passe a ser um filho de Deus, um cidadão da cidade celeste, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que essa palavra ela possa trazer refrigério, que essa palavra ela possa te trazer paz, que essa palavra possa te trazer reflexão, que essa palavra possa te trazer edificação, que você possa crescer com essa palavra. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém?